Sabe o que dizem sobre sacrifício? Que é nobre. Que constrói o caráter. Que as pessoas por quem você se sacrifica se lembrarão e honrarão o que você abriu mão. Eles estão errados. Completamente errados. E eu estou aqui hoje, com 75 anos, para dizer exatamente o quanto eles estão errados. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde estão assistindo. Acreditem, vocês vão querer se lembrar de onde estavam quando ouviram esta história. A manhã do meu 75º aniversário amanheceu cinzenta e fria em Minneapolis. O tipo de dia de outubro que faz você se sentir como se o inverno já tivesse vencido. Fiquei em pé na janela da minha cozinha, observando a geada destruir o que restava do meu jardim. E eu deveria saber que era um presságio. Minha casa, a mesma casa onde criei 3 filhos, onde organizei inúmeras festas de aniversário e manhãs de Natal, onde cuidei de bebês doentes e comemorei formaturas, parecia um mausoléu. Cada cômodo ecoava memórias das quais ninguém mais parecia se lembrar ou se importar. Eu morava sozinha havia 2 anos. Desde que Harold faleceu, o silêncio se tornou meu companheiro, quebrado apenas pelo telefonema ocasional de Marcos, meu caçula, geralmente perguntando sobre dinheiro. Sarah ligava uma vez por mês, obediente, mas distante, com a voz sempre distraída por qualquer crise que seus filhos adolescentes estivessem enfrentando. E David? Bem, David tinha deixado claro anos atrás que as obrigações familiares estavam abaixo de suas expectativas, agora que se tornará sócio do seu escritório de advocacia. Eu estava preparando meu café da manhã, o mesmo ritual que eu realizava há mais de 50 anos, quando a campainha tocou. Através do vidro fosco, eu podia ver a silhueta familiar de Marcos, ombros largos curvados contra o frio. Meu coração deu aquela palpitação boba que sempre acontecia quando um dos meus filhos aparecia inesperadamente. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda tinha esperança. Feliz aniversário, mãe! Ele entrou, batendo a neve das botas no tapete que eu havia colocado ali 30 anos antes. Aos 45 anos, Marcos ainda tinha o rosto do menino que costumava subir na minha cama durante as tempestades, mas seu olhar havia endurecido em algum momento. Chegou cedo, eu disse, olhando para o relógio. Não eram nem 9 da manhã. Bom, eu queria te ver antes que você fizesse qualquer plano. Ele mexia nas chaves do carro, sem me olhar nos olhos. Escuta, mãe. Nós, Sarah, David e eu, andamos conversando. A cafeteira borbulhava atrás de mim, preenchendo o silêncio. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava quando tinha 12 anos e quebrou meu vaso favorito, o que Harold me dera no nosso primeiro aniversário. O tom que indicava que ele estava prestes a dar más notícias e queria acabar logo com aquilo. Achamos que você deveria sair mais. Sabe, fazer algo especial no seu aniversário. Virei-me para encará-lo de frente. Como? Tem um lugar lá nas montanhas perto de Duluth, realmente lindo nesta época do ano. Achamos que você gostaria de fazer uma viagenzinha. O café terminou de passar com um último e decisivo gorgolejo. Servi-me uma xícara, com as mãos perfeitamente firmes. 75 anos de vida ensinam a reconhecer quando se está sendo manipulado. Que gentileza de vocês discutirem meus planos de aniversário sem mim. Marcos transferiu o peso do corpo de um pé para o outro. Não é bem assim, mãe. A gente só quer que você tenha um bom dia. Um dia especial. E você organizou essa viagem para mim? Bem, mais ou menos. Tem um carro vindo te buscar. Deve chegar a qualquer momento, na verdade. Ele olhou para o relógio. O motorista vai te levar lá em cima, te mostrar o lugar, talvez parar em alguns pontos turísticos. Vai ser agradável, relaxante. Tomei um gole do meu café e observei o rosto do meu filho mais novo. O menino que costumava me implorar para ler mais uma história tinha sumido, substituído por um estranho que não conseguia olhar para a própria mãe enquanto mentia para ela. E quando esse carro vai me trazer de volta? Sabe, quando você estiver pronto. O celular vibrou, e ele o pegou, rolando as mensagens. Na verdade, mãe, eu acho que preciso ir reunião cedo hoje, no sábado. Você sabe como é. Ele já estava recuando em direção à porta. O carro deve chegar logo. O nome do motorista é, deixe eu ver. Ele semicerrou os olhos para o celular. Hey.
Rei Morrison. Um cara legal, pelo visto. Ele vai cuidar bem de você. Uma buzina soou lá fora. Marcos praticamente cedeu de alívio. Provavelmente é ele agora. Você devia pegar seu casaco. Talvez faça uma mala pequena, só para o caso de você querer passar a noite em uma daquelas pousadas lá em cima. Coloquei minha xícara de café na mesa com cuidado deliberado. Marcos. Mãe? Olhe para mim. Ele finalmente me olhou nos olhos, e eu vi algo ali que me fez gelar o sangue. Não exatamente culpa. Nem mesmo constrangimento. Era o olhar que você lança para alguém em quem está tentando não pensar muito. Você está planejando vir comigo nessa aventura de aniversário? Eu queria poder, mas como eu disse. A Sarah e o David vão nos encontrar lá? Mãe, nós só pensamos. Algum dos meus filhos está planejando passar meu aniversário de 75 anos comigo? O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. O carro buzinou novamente, com mais insistência dessa vez. Você realmente deveria ir, disse Marcos finalmente. O motorista está esperando. Fui até o armário da frente e peguei meu casaco, um de lã azul marinho que Harold tinha me dado no nosso 40º aniversário. Ao vesti-lo, me vi no espelho do corredor. 75 anos, 1,62 metros de pragmatismo de Minnesota, cabelos grisalhos presos no mesmo coque impecável que eu usava há décadas. Eu parecia exatamente o que eu era, a avó de alguém, a mãe de alguém, alguém que deveria estar cercada pela família no seu aniversário, em vez de ser jogada fora como um incômodo. Mãe? Marcos estava parado perto da porta, com a mão na maçaneta. Você não está brava, está? Olhei para ele por um longo momento. Aquele homem que carreguei por 9 meses, trabalhei 18 horas para trazê-lo ao mundo, cuidei de uma pneumonia quando ele tinha 6 anos, ensinei a dirigir, mandei para a faculdade, me livrei de 3 crises financeiras diferentes nos últimos 5 anos. Não, querida, eu disse, pegando minha bolsa. Eu não estou brava. Eu era algo muito mais perigoso do que louca. Eu estava acordada. O carro que esperava do lado de fora era um sedã preto, comum, exceto pela limpeza, apesar da neve derretida de outubro. Pelo para-brisa, pude ver o motorista, um homem mais velho, talvez de 60 anos, com cabelos grisalhos e mãos firmes no volante. Marcos me acompanhou até o carro, bancando o filho obediente para os vizinhos que pudessem estar observando. Ele até abriu a porta para mim. Tenha um ótimo dia, mãe. Feliz aniversário. Enquanto me acomodava no banco de trás, ouvi-o dizer ao motorista: leve-a para as montanhas. Este será o último aniversário dela. As palavras me atingiram como um golpe físico. Não porque eu não entendesse o que ele queria dizer. Eu entendi perfeitamente. Este era meu último aniversário como mãe deles. Responsabilidade deles, problema deles. Depois daquele dia, eu seria a preocupação de outra pessoa, provavelmente, de uma instituição. Um lugar limpo e eficiente onde pudessem me visitar nos feriados, se quisessem. O carro se afastou do meio-fio e eu vi minha casa, minha vida, encolher no vidro traseiro. Marcos já estava voltando para o seu carro, provavelmente ligando para Sarah ou David para contar que o negócio estava feito. Senhora Brennan. A voz do motorista era grave e cuidadosa. Sou o Rei Morrison. Cuidarei de você hoje. Inclinei-me para frente para vê-lo melhor pelo retrovisor. E quando nossos olhares se encontraram, meu corpo tremeu ao reconhecê-lo, porque eu conhecia aquele rosto. Eu conhecia aqueles olhos castanhos firmes, aquele jeito cuidadoso de falar, aquela postura peculiar dos seus ombros. Rei Morrison, Sargento Rei Morrison, 1ª Divisão de Infantaria. O jovem soldado cuja vida eu salvei 30 anos atrás, do outro lado do mundo, quando eu era voluntário da Cruz Vermelha na Alemanha, e ele estava sangrando em um hospital de Frankfurt, sem família, sem visitantes, sem ninguém que se importasse se ele vivesse ou morresse até agora. O silêncio no carro se estendia como um fio esticado. Rei Morrison mantinha os olhos na estrada, mas eu podia ver o reconhecimento surgindo na tensão de seu maxilar, na maneira como ele apertava o volante com mais força. 30 anos haviam mudado nós dois. Eu, de uma voluntária da Cruz Vermelha de 45 anos com um propósito em seus passos, para esta velha descartada.
Ele, de um soldado de 19 anos destruído para o que quer que tenha se tornado nas décadas seguintes. Você se lembra de mim? Perguntei. Não era uma pergunta. Seus olhos encontraram os meus novamente pelo retrovisor. Senhora Charlotte Brennan, Hospital Geral de Frankfurt, 1994. Sua voz era firme e profissional, mas percebi um leve tremor por baixo. Você ficou comigo por 3 dias quando os médicos disseram que eu provavelmente não sobreviveria. 4 dias, corrigi. E você conseguiu. Graças a você. Observei seu reflexo, notando as rugas ao redor dos olhos, os fios prateados atravessando os cabelos que antes eram negros como carvão. Ele usava um paletó cinza simples sobre uma camisa branca. Sem aliança. Havia algo de cauteloso na postura dele. Como um homem que aprenderá a não ocupar muito espaço no mundo. Quais são as chances, murmurei, de meu filho contratar a única pessoa em Minnesota que me deve uma dívida? O riso de Ray foi seco. Sem humor, a seu filho não me contratou, senhora Brennan. Senti um frio na barriga. Então quem foi? Ele entrou na rodovia 35, seguindo para o norte, em direção a Duluth e às montanhas ao fundo. A cidade ficou para trás, dando lugar ao tipo de paisagem austera de Minnesota que parecia linda em cartões postais e brutal pessoalmente. Tenho te acompanhado há 30 anos, disse-lhe baixinho. Não de um jeito assustador, acrescentou rapidamente. Só para saber como você estava, para ter certeza de que estava bem. Você salvou a minha vida, e eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci de você. Você estava me observando? Cuidando de você. Há uma diferença. Ele fez sinal para passar por um caminhão em movimento lento. Eu sei sobre a morte do Harold há 2 anos. Eu sei sobre os seus filhos. Eu sei sobre a maneira como eles te tratam. O café que eu havia tomado antes azedou meu estômago. Quanto você sabe? Chega. Sua voz ficou dura. Eu sei que Marcos deve $30.000 ao seu corretor de apostas e outros $20.000 ao seu traficante de cocaína. Sei que Sarah andou desviando dinheiro do fundo da Associação de Pais e Mestres para pagar as dívidas de jogo do marido. Eu sei que o David anda traindo a esposa com a assistente jurídica dele, enquanto cobra dos clientes pelas horas que passa em quartos de hotel. Minhas mãos se fecharam no colo. Era daqueles meus filhos que ele estava falando. Os bebês que eu amamentei, criei e pelos quais me sacrifiquei. Mas mesmo com o instinto maternal à flor da pele, uma parte mais fria de mim sussurrava que nada disso me surpreendia. Eu já via os sinais há anos, os telefonemas desesperados sobre dinheiro, as respostas evasivas sobre suas vidas, o jeito como me olhavam como se eu fosse um caixa eletrônico com uma personalidade inconveniente. E você sabe sobre hoje, eu disse. Sei que me pagaram $5.000 para te levar até a casa de repouso Shady Pines, em Brainerd. Sei que já assinaram os papéis te internando para observação, com base em preocupações com o seu estado mental. Sei que estão planejando vender sua casa enquanto você estiver preso, e sei que já dividiram o dinheiro. As palavras me atingiram como golpes físicos. Cada revelação era uma traição sobreposta à traição, mas por baixo da dor havia algo mais. Uma clareza tão nítida que cortou 30 anos de cegueira deliberada. Meu estado mental, repeti. Aparentemente, você tem agido de forma errática, esquecido coisas, tomado decisões financeiras ruins. Pelo menos é o que diz a papelada. Eu ri, e o som que saiu de mim não se parecia em nada com o da mulher que fizera café e tentará ter esperança poucas horas antes. Decisões financeiras ruins como os $10.000 que dei ao Marcos no mês passado para sua oportunidade de negócio. Ou os $15.000 que emprestei a Sarah para a faculdade da Emma, que, por algum motivo, nunca chegaram à conta dela. Eles são bons no que fazem, disse Ray, sério. Estão armando isso há meses. Ligações para o seu médico expressando preocupação. Reuniões com assistentes sociais, construindo um caso. A paisagem de Minnesota passava pelas janelas, árvores nuas, céu cinzento, o tipo de beleza desolada que combinava com o deserto em que minha vida havia se transformado. Mas algo mais crescia dentro de mim. Algo que parecia o primeiro dia quente depois de um inverno rigoroso. Você disse que te pagaram $5.000. É isso mesmo. Mas você não vai me levar para Shady Pines. Não, senhora.
Não vou. Recostei-me no assento, sentindo algo que não sentia há anos. A presença de um aliado. Alguém que viu o que eu vi, que entendeu o que tinham feito comigo. Para onde estamos indo, rei? Minha cabana. Perto do Gramarais. É isolada, silenciosa, um lugar onde você pode pensar sem interrupções. Ele me olhou pelo espelho. E um lugar onde 3 crianças ingratas não podem te encontrar enquanto você decide o que fazer a seguir. O que fazer agora? Repeti, saboreando as palavras. Por muito tempo, minha vida se resumira a responder às necessidades, às crises e às demandas dos outros. A ideia de que eu poderia ter escolhas, de que eu poderia ter autonomia, parecia estranha e estimulante. Senhora Brennan, Charlotte, preciso que a senhora entenda uma coisa. Seus filhos acham que a senhora é um problema que pode ser administrado, contido, resolvido. Eles a veem como fraca, como alguém acabado. Eles estão errados. Sou mesmo? A pergunta saiu mais curta do que eu pretendia. Rei saiu da rodovia em um ponto de parada com vista para o lago superior. A água se estendia até o horizonte, cinzenta e sem limite sob o céu de outubro. Ele se virou no banco para me encarar diretamente. Em Frankfurt, quando eu estava morrendo de perda de sangue e infecção, quando os médicos me deram baixa, não se via uma causa perdida. Você viu alguém por quem valia a pena lutar. Sentou-se ao lado da minha cama, segurou minha mão, conversou comigo quando eu estava delirando. Lutou contra as enfermeiras quando elas queriam me transferir para dar lugar a soldados que achavam ter mais chances. Você salvou minha vida não com remédios, mas com pura força de vontade. Lembrei-me daqueles dias no hospital, o cheiro de antisséptico, os sons de jovens morrendo longe demais de casa. Eu me voluntariei porque Harold estava destacado e as crianças já tinham idade suficiente para ficar com minha mãe por algumas semanas. Eu achava que estava apenas cumprindo meu dever cívico. Aquela mulher, aquela que não deixou um soldado de 19 anos morrer sozinho, ela ainda está lá dentro, continuou o rei. Seus filhos passaram anos te convencendo de que você não é nada sem eles, que seu valor está atrelado ao que você pode proporcionar a eles. Mas eu tenho observado e vi a verdade, que é, você é a pessoa mais forte que já conheci. E agora você está livre. A palavra pairava no ar entre nós como uma bênção. Livre? Quando foi a última vez que me senti livre? Quando foi a última vez que tomei uma decisão com base no que eu queria, em vez do que outra pessoa precisava de mim? Eles vão me procurar, eu disse. Eventualmente, mas não esperam resistência. Acham que você vai embora em silêncio, como sempre fez. Quando perceberem que você não está em Shady Pines, quando começarem a fazer perguntas, você terá tido tempo para planejar. Plano o quê? O sorriso de Rei era cortante como o vento do inverno. Sua vingança, Charlotte. Do tipo que eles nunca verão chegando porque nunca se deram ao trabalho de realmente te ver. Quando ele ligou o carro e voltou para a rodovia, senti algo se movendo dentro de mim, como placas tectônicas encontrando um novo alinhamento. Por 75 anos, fui filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém. Eu me defini através do serviço, do sacrifício, das necessidades dos outros. Mas, sentado naquele carro, observando a paisagem da minha antiga vida desaparecer atrás de mim, comecei a entender o que Rei tentará me dizer. Eu não era mais o problema deles a ser resolvido. Eu era o acerto de contas deles, e já deveria ter sido feito há muito tempo. A cabana de Rei ficava em um penhasco com vista para o lago superior, uma estrutura simples de cedro e pedra desgastados pelo tempo que parecia crescer da própria paisagem. Ao entrarmos na entrada de cascalho, eu entendi por que ele havia escolhido aquele lugar. Era o tipo de isolamento que ou te deixava louco ou te deixava perigosamente lúcido. Bem-vindos ao seu novo quartel-general, disse Rei, carregando minha pequena mala de viagem até a porta da frente. Por dentro, a cabine era espartana, mas confortável. Uma lareira de pedra dominava uma das paredes, ladeada por estantes repletas de livros de história militar e filosofia. Um laptop estava aberto sobre uma mesa simples de madeira, com a tela exibindo o que pareciam ser registros financeiros. Café? Perguntou o Rei, já se dirigindo à cozinha. Por favor. Sentei-me em uma cadeira à mesa, perto o suficiente para ver a tela do laptop. A planilha exibia 3 colunas de números, cada uma com um nome familiar no topo: Marcos, Sarah, David.
Rei voltou com 2 canecas fumegantes e percebeu minha atenção. Eu disse que estava acompanhando. As finanças dos seus filhos são esclarecedoras. Analisei os números. As dívidas de Marcos eram ainda piores do que Rei mencionara. Não apenas o jogo e as drogas, mas também os cartões de crédito estourados, uma segunda hipoteca da casa, pensão alimentícia não paga do primeiro casamento. A coluna de Sarah mostrava um padrão de pequenos furtos e cobranças fraudulentas que remontava a anos. O de David era mais sofisticado: empresas de fachada, contas no exterior, esquemas de sonegação fiscal que fariam um contador forense chorar. Como você conseguiu tudo isso? Perguntou. 20 anos na inteligência do exército lhe conferem certas habilidades, disse Rei secamente. E certos contatos. Seus filhos não são nem de longe tão inteligentes quanto pensam. Tomei um gole do meu café e senti algo se cristalizando no meu peito, duro e cortante como o gelo do inverno. Esses números não eram apenas prova de irresponsabilidade financeira. Eram a prova de uma vida inteira de mentiras, manipulação e desprezo pela mulher que os havia criado. Eles estão desesperados, observei. Desesperados o suficiente para comprometer a própria mãe a roubar os bens dela. Sim. Rei abriu outro documento. A papelada de Shade Pines mostra que eles estão planejando liquidar tudo. Sua casa, suas economias, o seguro de vida de Harold, até suas joias. Estimaram seu valor total em pouco mais de $400 mil. $400 mil. Eu ri, mas não havia humor algum. É isso que 47 anos de casamento e 3 filhos valem? Para eles, aparentemente. Levantei-me e fui até a janela. O lago superior se estendia infinitamente à minha frente, suas águas cinzentas refletindo o céu nublado. Em algum lugar lá fora, meus filhos provavelmente estariam comemorando. Marcos estaria ligando para o seu corretor de apostas. Sarah estaria calculando quanto poderia sonegar antes que alguém percebesse. E David estaria planejando sua próxima sonegação fiscal. Eles acham que eu já fui embora, eu disse. Para todos os efeitos práticos, você foi. Charlotte Brennan, mãe e avó dedicada, morreu esta manhã quando entrou naquele carro. A questão é, quem é você agora? Virei-me para encará-lo. Rei me observava com a mesma concentração intensa que eu me lembrava daqueles dias no hospital em Frankfurt, como se tentasse enxergar além da superfície, para o que quer que estivesse por baixo. Sou alguém que foi subestimado por tempo demais, eu disse. Rei sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu já tinha visto nele. Ótimo. Então vamos conversar sobre o que vem a seguir. Ele puxou um bloco de notas coberto com anotações em caligrafia caprichada e precisa. Seus filhos cometeram vários erros graves. Primeiro, eles presumiram que você sairia em silêncio. Segundo, eles deixaram rastros eletrônicos de seus crimes financeiros. Terceiro, eles envolveram diversas instituições em suas fraudes, bancos, seguradoras, escritórios de advocacia. Isso nos dá vantagem. Nós? Você salvou a minha vida uma vez, Charlotte. Acho que te devo pelo menos um favor em troca. Sua expressão endureceu. Além disso, passei 30 anos vendo pessoas boas serem usadas e descartadas por aqueles que deveriam protegê-las. Está na hora de alguém pagar o preço. Sentei-me novamente e estudei suas anotações. Eram abrangentes, detalhadas, implacáveis. Rei havia mapeado não apenas os crimes dos meus filhos, mas também suas fraquezas, seus pontos de pressão, seus piores medos. Você vem planejando isso há um tempo. Eu estava me preparando para essa possibilidade. Eu sabia que, eventualmente, eles iriam longe demais e, quando isso acontecesse, você precisaria de opções. Ele virou para uma nova página. A questão é, até onde você está disposto a ir? A antiga Charlotte, aquela que inventava desculpas para o comportamento dos filhos, que acreditava que amor e paciência curavam qualquer ferida, teria hesitado. Mas aquela mulher morrera no banco de trás de um sedã preto ao ouvir o filho dizer que aquele seria seu último aniversário. Na medida do necessário, eu disse. Rei assentiu em aprovação. Então vamos começar com Marcos. As dívidas dele não são apenas constrangimentos financeiros, são responsabilidades criminais. O corretor de apostas dele tem conexões com o crime organizado.
e o traficante dele foi preso 2 vezes por tráfico. Marcos acha que está protegido por ser de classe média e branco, mas o desespero deixa as pessoas descuidadas. Ele me mostrou e-mails impressos, mensagens de texto, transferências bancárias, um rastro de papel da espiral de Marcos rumo ao vício e ao jogo. Um telefonema para as pessoas certas, e Marcos se torna alvo de uma grande investigação sobre drogas. Seu emprego como professor, sua casa, a guarda da filha, tudo perdido. E Sara? O desvio de fundos de Sara na Associação de Pais e Mestres é só a ponta do iceberg. Ela vem aplicando um golpe beneficente em sua igreja, arrecadando doações para causas fictícias e embolsando dinheiro. A Receita Federal estaria muito interessada em suas declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos. A documentação era contundente. Sara, que se apresentava como a perfeita mãe suburbana, vinha fraudando sistematicamente sua comunidade há anos. Os valores eram pequenos individualmente, algumas centenas aqui, milhares ali, mas somados, resultavam em um roubo de grande monta. David é o mais sofisticado, continuou o rei. Mas isso o torna o mais vulnerável. Seu escritório de advocacia tem diretrizes éticas rígidas, e o que ele tem feito levaria à cassação da licença e provavelmente à prisão, sonegação fiscal, apropriação indébita de fundos de clientes, fraude. Ele construiu todo o seu estilo de vida com base em atividades criminosas. Analisei as evidências que Rei havia reunido. Eram completas, profissionais, devastadoras. Com essas informações, eu poderia destruir a vida dos meus 3 filhos com apenas alguns telefonemas. Eles não esperam que você reaja, disse Rei baixinho. Acham que você é apenas uma velha confusa que vai desaparecer silenciosamente em um orfanato. Eles não têm ideia do que está por vir. O que está por vir, exatamente? Rei recostou-se na cadeira. Depende do que você quer, Charlotte. Você quer justiça, vingança ou simplesmente desaparecer e deixar que eles se perguntem o que aconteceu com o vale-refeição deles? Considerei as opções. Justiça significava envolver as autoridades, deixar o sistema legal lidar com seus crimes. Era limpo, correto, o tipo de coisa que a antiga Charlotte teria escolhido. Vingança era mais confusa, mais pessoal, mais satisfatória. Desaparecer era talvez a opção mais cruel de todas. Deixá-los enfrentar as consequências de seus atos sem a rede de segurança que consideravam garantida. Quero que eles entendam, eu disse finalmente. Quero que saibam como é perder tudo, ser traído por alguém em quem confiavam, perceber que a pessoa que eles descartaram como irrelevante tem todo o seu futuro em suas mãos. Todos os 3? Todos os 3? Minha voz era firme. Final. Eles fizeram essa escolha juntos. Podem enfrentar as consequências juntos. Rei anotou em seu bloco. Vai exigir alguma coordenação, mas é possível. O segredo é o timing. Vamos atacar todos de uma vez, antes que algum deles possa avisar os outros ou tomar medidas de proteção. Enquanto ele delineava o plano, senti algo que não sentia há décadas. Poder. Poder de verdade. Não a autoridade ilusória da maternidade ou a influência emprestada de ser esposa de Harold, mas o poder frio e puro de alguém que não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. Meus filhos me ensinaram bem, embora não soubessem. Eles me mostraram que a lealdade familiar era um luxo ao qual eu não podia mais me dar, que o amor podia ser transformado em arma, que as pessoas mais próximas eram frequentemente as mais capazes de destruição. Agora era hora de mostrar a eles o que eu havia aprendido. A antiga Charlotte estava morta. A mulher sentada naquela cabana, planejando a destruição sistemática de 3 vidas, era alguém nova, alguém mais dura, alguém que entendia que algumas traições eram imperdoáveis e que certas lições só podiam ser ensinadas por meio da perda. Meu aniversário de 75 anos estava chegando ao fim, mas minha vida real, aquela em que eu ditava as regras, estava apenas começando. A manhã seguinte amanheceu clara e cristalina, o tipo de dia de outubro que te faz acreditar em recomeços. Fiquei no deck de Rei com minha segunda xícara de café, observando o sol pintar o lago superior em tons de dourado e prateado, e me senti mais vivo do que há anos. Rei saiu da cabine carregando seu laptop e uma pasta de papel pardo repleta de documentos. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos meses. Era verdade. Pela primeira vez desde a morte de Harold, eu dormi sem o peso das expectativas dos outros me pressionando. Estamos prontos?
Quase. Fiz algumas ligações esta manhã. Seus filhos estão começando a entrar em pânico. Shade Pines ligou para eles por volta da meia-noite quando você não chegou. Marcos tem ligado para sua casa a cada hora. Sarah foi até lá para ver como você estava. Foi ela quem encontrou seu bilhete. Sorri, lembrando-me da breve mensagem que pedi para Ray deixar no balcão da minha cozinha. Saí para dar uma volta. Não me espere acordado. Simples, inofensivo e provavelmente deixando-os loucos de preocupação. David. O David está tentando encontrar o serviço de carros. Ele já ligou para 3 empresas até agora, ficando mais agitado a cada vez que chega a um beco sem saída. Ray abriu uma gravação em seu laptop. Acho que você vai gostar. A voz de David preencheu o ar da manhã, áspera de frustração. Preciso saber para onde aquele motorista levou minha mãe. É uma emergência familiar. Ela não está bem mentalmente e pode estar em perigo. A voz entediada da recepcionista respondeu: Senhor, já lhe disse 3 vezes. Não temos nenhum registro de coleta naquele endereço ontem. Isso é impossível. Alguém tinha que. Senhor, se continuar a levantar a voz, vou desligar. Ray interrompeu a gravação. Ele ligou para mais 6 empresas desde então. Cada conversa fica mais desesperadora. Tomei um gole de café e saboreei o gosto do pânico deles. Durante décadas, eu era a pessoa preocupada, a frenética, a fazer ligações, a perder o sono por causa dos problemas deles. A inversão de papéis foi deliciosa. Hora de fazer uma oferta a eles, eu disse. Ray abriu a pasta e abriu 3 cartas datilografadas, cada uma endereçada a um dos meus filhos. Estas serão enviadas esta tarde. Carta registrada. Assinatura necessária. Eles as receberão amanhã de manhã. Peguei a carta de Marcos e li em voz alta. Querido Marcos, a esta altura você já percebeu que não estou onde você esperava. Tenho certeza de que está preocupado com o meu bem-estar, assim como eu me preocupei com o seu. Eu sei sobre as dívidas de jogo, a cocaína, o dinheiro que você roubou de mim ao longo dos anos. Sei sobre Tommy Marcelli e o que acontece com as pessoas que lhe devem dinheiro. Também sei sobre o plano de me internar para que você pudesse roubar meus bens. Precisamos conversar. Você tem 48 horas para transferir $50.000 para a conta abaixo. Ou cópias das provas que reuni sobre suas atividades criminosas serão enviadas para a polícia, a DEA e para Tommy Marcelli. A escolha é sua, mãe. As palavras soaram poderosas na minha boca. Cada sílaba, um pequeno ato de rebelião contra décadas de rejeição e manipulação. A carta de Sarah foi igualmente direta. Querida Sarah, espero que o fundo para a faculdade da EMA ainda esteja intacto, porque você vai precisar dele para as custas processuais. Tenho documentação do seu desfalque junto à Associação de Pais e Mestres, da sua fraude em instituições de caridade e da sua sonegação fiscal. Os valores podem parecer pequenos para você, mas, somados, constituem crimes federais. Transfira $25.000 para a conta abaixo em até 48 horas ou enfrente as consequências. Tenho certeza de que as outras mães da Associação de Pais e Mestres ficariam fascinadas em saber como o dinheiro arrecadado para a arrecadação de fundos foi gasto. A escolha é sua, mãe. A carta de David era mais longa, detalhando suas empresas de fachada, contas offshore e manipulação de fundos de clientes com a precisão de um resumo jurídico. O preço que ele pagou foi de $100.000, o mais alto, porque seus crimes eram os mais sofisticados e sua traição, a mais calculada. $175.000 no total, observou Ray. Menos da metade do que planejavam roubar de você. Não se trata de dinheiro, eu disse, embora a simetria fosse satisfatória. Trata-se de poder, de fazê-los entender que suas ações têm consequências. E se eles não pagarem? Sorri, e senti como se fosse um vento de inverno. Então passamos para a fase 2. Ray pegou outro conjunto de documentos. Preparei um pacote completo de provas para as autoridades competentes. As de Marcos vão para o Departamento de Polícia de Minneapolis, a DEA e os concorrentes do seu corretor de apostas. Que todos briguem para ver quem vai destruí-lo primeiro. A de Sarah vai para a Receita Federal, para a Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI e para todos os pais do distrito escolar dos seus filhos.
A de David vai para a Ordem dos Advogados de Minnesota, para o FBI e para o Conselho de Ética do seu escritório de advocacia. A precisão era magnífica. Cada pacote era feito sob medida para causar o máximo de dano. Cada destinatário era escolhido por sua capacidade de infligir tipos específicos de dor. Ray havia passado 30 anos aprendendo a desmantelar vidas profissionalmente e havia utilizado toda essa expertise para a destruição dos meus filhos. Há mais um elemento, disse Ray, abrindo um novo documento em seu laptop. Entrei em contato com uma jornalista do Minneapolis Star-Tribune. Ela é especialista em reportagens sobre abuso de idosos e exploração financeira. Se seus filhos não cooperarem, ela está preparada para publicar uma matéria de primeira página sobre o tratamento que deram a você. A manchete já estava escrita: professor local, líder religioso e advogado conspiraram para fraudar mãe idosa. Abaixo, um relato detalhado do esquema, completo com documentação e citações de fontes próximas à investigação. Humilhação pública, murmurei. A única coisa que eles temem mais do que a prisão. Principalmente David. A reputação dele é tudo para ele. Um escândalo como esse acabaria com a carreira dele para sempre. Imaginei a cara do David ao ver aquela manchete, quando seus colegas e clientes descobrissem o que ele tinha feito com a própria mãe. O pensamento me encheu de uma satisfação tão pura que era quase espiritual. Eles vão tentar entrar em contato comigo, eu disse. Deixe-os. Aliás, eu também me preparei para isso. Ray me mostrou um telefone descartável. Este número está nas cartas. Quando eles ligarem, e vão ligar, você terá controle total da conversa. Grave tudo. Deixe que eles se incriminem ainda mais. O telefone tocou como se tivesse sido chamado pela nossa conversa. O identificador de chamadas mostrava o número de Marcos. Já? Ray arqueou uma sobrancelha. Eles agem rápido quando estão desesperados. Atendi no quarto toque. Alô, Marcos? Mãe? Jesus Cristo. Onde você está? Estávamos morrendo de preocupação. Sua voz estava aguda de pânico e raiva mal disfarçada. Você não pode simplesmente desaparecer assim. E se algo tivesse acontecido com você? Aconteceu alguma coisa comigo, eu disse calmamente. Eu acordei. O quê? Mãe, você não está falando sério. Olha, seja lá o que estiver acontecendo, a gente resolve. Só me diz onde você está e eu vou te buscar. Estou exatamente onde preciso estar. A questão é, você está onde precisa estar? Já verificou sua correspondência hoje? Minha correspondência. Do que você está falando? Em breve. Eu ouvia respirando pesadamente, provavelmente andando de um lado para o outro. Marcos, você se lembra de quando tinha 7 anos e quebrou a janela da senhora Henderson com sua bola de beisebol? O quê? Não, mãe, o que isso tem a ver? Você mentiu para mim. Disse que foi um acidente, que a bola simplesmente escorregou, mas eu sabia que não era. Eu sempre soube quando você estava mentindo. Você fica com esse tom de voz, como se estivesse se esforçando demais para parecer inocente. Fiz uma pausa. Você está com esse tom agora. Mãe, eu não entendo o que está acontecendo. Você está tendo algum tipo de crise? Porque se você estiver... Estou tendo um momento de clareza, interrompi. Provavelmente o primeiro em anos. Diga-me, Marcos, quanto você deve ao Tommy Marcelli? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu praticamente conseguia ouvir o mundo dele se inclinando em seu eixo. Como você? 48 horas, eu disse, e desliguei. Ray estava sorrindo. Isso foi magistral. Frio, controlado, devastador. Aprendi com os melhores, eu disse. Referindo-me a ele, mas também a eles. Meus filhos passaram anos me ensinando a ser implacável, a usar o amor como arma, a manipular por meio da culpa e da obrigação. Eles tinham sido excelentes professores. O telefone tocou novamente. Sarah, dessa vez. Deixei tocar 6 vezes antes de atender. Alô, Sarah? Mãe, graças a Deus. O Marcos disse que falou com você, mas você desligou na cara dele. O que está acontecendo?
Você está bem? Estou melhor do que nunca. Como está o tesouro da Associação de Pais e Mestres, querida? Outro silêncio. Outro mundo mudando. Não sei o que você quer dizer. 24 horas e contando, eu disse, e encerrei a ligação. David ligou antes que eu pudesse desligar. Deixei cair na caixa postal e coloquei a mensagem no viva voz. Mãe, não sei que tipo de jogo você pensa que está fazendo, mas acaba agora. Seja qual for a bobagem que Marcos e Sara encheram sua cabeça, podemos discutir racionalmente, como adultos. Me ligue de volta imediatamente. Rei e eu nos entreolhamos e rimos. Rimos de verdade, pela primeira vez desde que isso começou. Ele ainda acha que está no controle, observou Rei. Não por muito mais tempo, eu disse. A antiga Charlotte o teria chamado de volta, teria tentado explicar, teria buscado sua aprovação e compreensão. Mas a antiga Charlotte se fora. E em seu lugar estava uma mulher que finalmente aprenderá que algumas pessoas só entendem o poder. Meus filhos estavam prestes a aprender sobre as consequências, e eu iria aproveitar cada minuto disso. 48 horas depois, eu estava sentado à mesa da cozinha de Rei, observando o sol nascer sobre o lago superior pela última vez daquele ponto de vista. O telefone descartável permanecia silencioso ao lado da minha xícara de café. Nenhuma ligação desesperada, nenhuma mensagem de voz frenética, nenhuma transferência bancária para a conta que Rei havia criado. Meus filhos haviam feito sua escolha. Nada? Perguntou Rei, embora pudesse ver a resposta no meu rosto. Silêncio de rádio desde ontem à tarde. David tentou ligar do número do escritório dele por volta da meia-noite. Não atendi. Rei abriu seu laptop e começou a digitar com a precisão metódica de um homem que já havia encerrado carreiras. Os pacotes de provas saem em 1 hora. A jornalista publica sua matéria online ao meio-dia. Edição impressa amanhã de manhã. Ao pôr do sol desta noite, seus filhos estarão desempregados, sob investigação e humilhados publicamente. Ótimo. A palavra saiu seca. Final. Sem arrependimento, sem angústia maternal, sem dúvidas de última hora. Eles tiveram 48 horas para reconhecer o que tinham feito, para demonstrar um pingo de remorso ou respeito. Em vez disso, escolheram me ignorar, provavelmente esperando que eu simplesmente desaparecesse como o problema que sempre consideraram que eu era. O laptop apitou com um e-mail chegando. Rei franziu a testa ao lê-lo. O que é? Marcos acabou de estourar o limite de outro cartão de crédito. Saquei $15.000 como adiantamento em dinheiro a 1 hora. Os dedos de Rei percorreram o teclado. Sara esvaziou os fundos da faculdade dos filhos esta manhã. Ambas as contas foram completamente esvaziadas. E David? A expressão de Rei se fechou. David acabou de transferir $150.000 da conta fiduciária de seu cliente para uma conta pessoal no exterior. Eu ri, mas não havia humor algum. Eles estão fugindo. Parece que sim, mas chegaram tarde demais. E estão piorando a situação para si mesmos. Tirar dinheiro de contas de clientes é crime federal. Sara roubar os fundos da faculdade dos filhos vai destruí-la no tribunal de família. E Marcos? Rei abriu outra tela. O saque do Marcos foi registrado por 3 câmeras de segurança diferentes. Os agentes do corretor dele o estavam vigiando. Eles acham que podem escapar das consequências fugindo, eu disse. Assim como pensaram que poderiam escapar da responsabilidade me internando. O telefone tocou. Reconheci o número, Marcos, ligando de um telefone provavelmente descartável. Atendi sem falar. Mãe? Sua voz era rouca, desesperada. Mãe, por favor. Eu sei que você está aí. Estou aqui. Precisamos conversar cara a cara. Isso já foi longe demais. Foi? Acho que não foi longe o suficiente. Mãe, por favor. Eu farei o que você quiser. Nós todos faremos. Só cancele o que você estiver planejando. Por favor. A súplica em sua voz deveria ter me comovido. Por 75 anos, teria sido. Mas aquela mulher se foi, soterrada por décadas de manipulação e traição.
Você tinha 48 horas para fazer o que eu quisesse, Marcos. Esse tempo já passou. Não conseguimos o dinheiro. Não é como se tivéssemos tanto dinheiro sobrando. Mas você encontrou dinheiro para fugir, observei. Prioridades interessantes. Mãe, você não entende. Eu entendo perfeitamente. Você está enfrentando as consequências dos seus atos e não consegue lidar com isso. Assim como quando você tinha 7 anos e culpou o gato do vizinho por quebrar a janela da senhora Henderson. Não se trata de uma janela qualquer. O desespero se transformou em raiva. Você está destruindo as nossas vidas. Não, Marcos. Você destruiu a sua própria vida. Só estou garantindo que todos saibam. Desliguei e me virei para Ray. Mandei em tudo. Os dedos de Ray pairaram sobre o teclado por um instante. Tem certeza? Depois que isso começar, não tem mais volta. Não tinha mais volta no momento em que me colocaram naquele carro e disseram ao motorista que era meu último aniversário. Ray assentiu e apertou Enter, depois Enter várias vezes. Por toda Minneapolis, telefones começaram a tocar. Caixas de entrada de e-mail vibravam com novas mensagens. Máquinas de fax zumbiam, ganhando vida. A máquina de justiça e destruição entrou em ação. Em menos de 1 hora, o diretor da escola de Marcos recebeu um relatório detalhado sobre seu uso de drogas e dívidas de jogo. A DEA obteve registros abrangentes de suas conexões com traficantes. O advogado de sua ex-esposa recebeu a documentação que encerraria seus direitos de custódia permanentemente. E os concorrentes de Tommy Marcelli descobriram exatamente onde encontrar um homem que devia dinheiro e que havia acabado de sacar $15.000 em espécie. A igreja de Sarah recebeu cópias de seus documentos fraudulentos de caridade. A Receita Federal recebeu 5 anos de declarações de imposto de renda mostrando renda não declarada. Todos os pais do distrito escolar de seus filhos receberam um e-mail detalhando como os fundos da Associação de Pais e Mestres, APM, haviam sido roubados. A empregadora de seu marido descobriu suas dívidas de jogo e o papel dela em escondê-las. O escritório de advocacia de David recebeu provas do roubo de fundos de sua cliente, sonegação fiscal e violações éticas. A Ordem dos Advogados de Minnesota recebeu cópias de tudo. A Unidade de Crimes de Colarinho Branco do FBI recebeu um pacote que os manteria ocupados por meses. E exatamente ao meio-dia, o Minneapolis Star Tribune publicou o último presente de uma mãe, como 3 filhos adultos conspiraram para roubar a vida de seus pais. Ray atualizou o site do jornal e me mostrou o artigo. Minha foto, uma foto digna do funeral de Harold, apareceu ao lado de fotos de Marcos, Sarah e David, estilo policial, que o jornalista havia tirado das redes sociais. A reportagem expôs o plano em detalhes devastadores, incluindo registros financeiros, documentos legais e citações de amigos da família preocupados em que testemunharam o tratamento que meus filhos me deram ao longo dos anos. A seção de comentários já estava lotada de leitores indignados. Nojento. Como puderam fazer isso com a própria mãe? Espero que apodreçam todos na prisão. Está feito, disse Ray baixinho. Eu não senti nada. Nenhuma satisfação, nenhum arrependimento, nenhum alívio, apenas um vazio frio onde meus sentimentos maternos costumavam viver. Meu telefone tocou. Sarah, dessa vez, soluçando antes mesmo de eu dizer oi. Mãe, eles demitiram o Jeff. O banco cobrou nossa hipoteca. A escola não me deixa buscar as crianças. Dizem que estou sob investigação por roubo. Sua voz falhou. Por favor, mãe. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Só faça isso parar. Não consigo fazer isso parar, Sarah. Não é assim que as consequências funcionam. Mas somos uma família. Somos seus filhos. Não, eu disse, com a voz firme como pedra. Meus filhos morreram quando decidiram que eu valia mais para eles morta do que viva. Vocês são apenas estranhos que por acaso compartilham o meu DNA. Encerrei a ligação e desliguei o telefone. A próxima ligação veio do telefone fixo do Ray. David, com a compostura de advogado completamente abalada. O que você fez? Gritou ele. O que você fez? Ray colocou a ligação no viva voz. David, aqui é Ray Morrison. Sua mãe está aqui e pode te ouvir.
Eu não me importo. Você sabe o quanto me custou? Minha carreira acabou. Meu casamento acabou. Tudo pelo que trabalhei. Tudo que você roubou, corrigi. Tudo que você construiu com base em mentiras, roubos e na suposição de que eu era fraco demais para revidar. Seu louco, você nos destruiu. Ótimo, eu disse, e Rei desligou. Nas 3 horas seguintes, assistimos a vida dos meus filhos se desintegrar em tempo real. Marcos foi preso em um posto de gasolina nos arredores de Fargo, espancado até sangrar por homens que o rastreavam para Tommy Marcelli. Sarah foi detida por agentes federais enquanto tentava embarcar em um avião para o México. David foi preso em seu escritório, algemado na frente de seus sócios e clientes. À noite, tudo estava resolvido. Meus 3 filhos estavam presos, com seus bens congelados, suas reputações destruídas e seus futuros apagados. Ray me encontrou no deck, observando o pôr do sol pintar o lago superior em tons de fogo. Algum arrependimento? Perguntou. Considerei a pergunta seriamente. Em algum lugar em Minneapolis, 3 pessoas que haviam emergido do meu corpo estavam presas, enfrentando anos de prisão e vidas permanentemente arruinadas. Eles perderiam suas casas, seus empregos, seus filhos, sua liberdade. Tudo o que haviam construído ruiria, e nada lhes restaria além das consequências de suas próprias escolhas. Não, eu disse finalmente. Sem arrependimentos. Ray assentiu e me entregou um molho de chaves do carro. Seu carro. Mandei buscá-lo em Minneapolis ontem. Para onde você vai? Perguntei. Já fiz o que vim fazer. Você está livre agora, Charlotte. Livre para ser quem quiser ser. Olhei para as chaves na palma da minha mão. Coisas tão pequenas, mas que representavam algo que eu não possuía há décadas: escolha, autonomia, o poder de determinar meu próprio caminho. Obrigada, eu disse, por tudo. Ray sorriu, o mesmo sorriso que eu me lembrava de um hospital em Frankfurt há 30 anos, quando um jovem soldado abatido percebeu que iria viver. Obrigado, disse ele, por me ensinar que algumas pessoas valem a pena serem salvas e outras não. Afastei-me da cabana enquanto a última luz se desvanecia no céu, deixando para trás a mulher que havia sacrificado tudo por pessoas que a haviam como nada mais do que um incômodo a ser resolvido. Meu nome é Charlotte Brennan. Tenho 75 anos. Não tenho filhos e nunca me senti tão livre. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E lembre-se, o sangue pode ser mais forte que a água, mas alguns laços são feitos para serem cortados.